Bem-vindo ao canal Escatológico. Então vejam que a teoria da gravidade de Newton ela foi concebida para fornecer uma estrutura matemática convincente e corroborar a crença gnóstica e maçônica que os planetas estavam em órbita em torno do Sol. Newton, Kepler e Copérnico inventaram o sistema solar. Essa estrutura, o modelo, fez a Terra diminuir drasticamente em tamanho em relação ao Sol, pois ela somente poderia orbitar o Sol sob a força da gravitação se fosse consideravelmente menor do que ele. Este foi um ataque direto à descrição bíblica da Terra. Ao fazer isso, a estrutura reduz a Terra ao status de um planeta, exatamente como Vênus, Marte, Mercúrio e os demais corpos celestes, cada um dos quais era um deus em seu sentido pleno. Hoje fala-se até na Terra como uma deusa chamada Gaia. Mais importante ainda, como uma ilustração física de um mapa astrológico, o modelo colocou o Sol no centro do sistema solar. O deus Sol, Lúcifer, é o grande deus do gnosticismo e da maçonaria, embora eles prefiram chamá-lo de Apolo ou Hélio. Portanto, Apolo ou Hélio ou Lúcifer sempre tentou convencer os homens que eles devem adorá-lo como o único Deus verdadeiro e que toda a vida depende do seu brilho, exatamente como o próprio Sol. Ele também espera que todos os seres sobrenaturais o adorem e requer que orbitem ao seu redor, exatamente como os planetas em um mapa astrológico ou em um modelo do sistema solar. Usa a cabeça aí, ainda mais você que se afirma cristão, crente na Bíblia. Você está sendo enganado. Você está fazendo parte desse engano. O assim chamado sistema solar não é nada mais do que uma tentativa de convencer os homens que Lúcifer é o centro do universo e que o bem-estar deles depende dele. O Sol não está a 150 milhões de quilômetros de distância, mas apenas a 5.680 quilômetros acima da Terra. O diâmetro do Sol não é de 1.384.000 quilômetros, mas cerca de 53 quilômetros aproximadamente. Por sua vez, Einstein provou ser o veículo ideal para esse propósito. Suas teorias especial e geral da relatividade, que ele descaradamente plagiou de outros cientistas, foram apenas outro modo de descrever a matéria em movimento em termos matemáticos. Embora elas não tenham adicionado nada de valor à mecânica newtoniana, eliminaram a necessidade de uma estrutura fixa de referência. Nesse modelo relativista, não importava onde a Terra se encontrava no espaço ou que tamanho ela tinha em termos absolutos, mas somente onde e a sua relação ou posicionamento relativo com outro corpo celestial. Desse modo, o mundo real deixou de ser mais uma realidade objetiva, cujas propriedades e características podiam ser observadas experimentalmente. Então eles não ligam, eles não dão nenhuma bola, esses ditos cientistas, para experimentos realizados de modo a comprovar a real estrutura do mundo em que vivemos. Porque tudo, na verdade, se origina e se desenvolve na mente deturpada deles. Então, você pode mostrar para eles, entendeu? Mas acontece que a estrutura mental dessas pessoas já está totalmente formatada para aceitar uma coisa irreal como verdade. É por isso que o mundo real deixou de ser mais uma realidade objetiva, cujas propriedades e características podem ser observadas experimentalmente. Então tudo isso para ele se tornou uma teia complexa de relacionamento no tempo e espaço, cujas propriedades e características dependiam ou dependem do observador. Você pode procurar aí no YouTube qualquer canal que ensine essa pretensa ciência, que você os verá enchendo a boca para vomitar essas mentiras no colo do espectador. A gravidade curva, eu deformo tempo, espaço-tempo e outras inutilidades sem fim.
Mas, um conselho, não perca o seu precioso tempo. Não havia modo de testar as afirmações de Einstein por meio de uma experiência feita na Terra, pois sua teoria descartava essa possibilidade. As magnitudes que ele estava descrevendo eram tão grandes que elas somente poderiam ser testadas nas profundezas do espaço interestelar. Bom, mas se você assiste a Star Trek, você pode ter certeza que todo esse aparato teórico foi realmente testado, tá? Mas por Hollywood. Eu tenho pena de vocês, tá? Eu tenho pena de quem acredita numa bobagem dessas. E pior, eu tenho pena de quem tem ensinado isso, tá? Porque estão ensinando uma grande inverdade. As afirmações de Einstein implicavam que qualquer teste que confirmasse sua teoria deveria requerer, por sua vez, a existência real de vastas distâncias interestelares. Vocês compreendem isso? Assim, da mesma forma como Newton, Einstein fez os homens acreditarem em um universo imenso, gigantesco, não oferecendo novas evidências experimentais, mas levando-os a reinterpretarem aquilo que já sabiam. Então, depois que eles puseram seus óculos matemáticos ou matemágicos, tá? Todo o universo pareceu 1 bilhão de vezes maior. De acordo com a teoria de Einstein, nem o espaço nem o tempo eram absolutos, mas relativos, o que significava que uma hora, digamos, aqui na Terra, poderia corresponder a um período ligeiramente maior ou menor em outra galáxia. Ele afirmava que isso era devido à interdependência do espaço e tempo, dando origem a um contínuo espaço-tempo. Essa expressão contínuo espaço-tempo você já deve ter ouvido na série De Volta para o Futuro, onde o Dr. Brown fala muito a respeito disso. Agora estamos esperando aí que a máquina do tempo surja, tá? Então vocês podem ver aí um monte de videozinho na internet. Ah, tem a máquina do tempo, tem não sei o que, aquelas teorias, né? Isso aí são teorias loucas, né, realmente. Aí, não, tem a máquina do tempo, o cara foi lá pro não sei para onde, voltou. Tem um livro, né? Tem um livro, que até eu tenho esse livro, você lendo é muito interessante, mas isso é irreal, não é, pessoal? O cara voltou ao tempo, lá no tempo de Jesus Cristo, certo? Que chama-se o cavalo de Troia. O cavalo de Troia, na verdade, tá? É todo esse complexo teórico que eles conseguiram enfiar na cabeça das pessoas, tá? E é um cavalo de Troia, porque até mesmo os cristãos devotos verdadeiros acreditam em Albert Einstein, tá? Vocês têm que compreender isso. Então, em termos práticos, essa teoria da relatividade não trouxe nada de bom para a humanidade. E nem de mal, nem de ruim, tá? Porque nem mesmo a tal bomba atômica jamais existiu. E nunca foi criada. Isso é a lorota. Como nós falamos em um vídeo aqui, tá? Que é a farsa da bomba atômica. Este agora é a farsa da ciência moderna. É uma coisa derivando da outra. Então, para Einstein, como o observador vê um objeto remoto como luz viajando em sua direção, a observação é afetada pela curvatura do contínuo espaço-tempo por meio do qual a luz passa. Se o próprio observador estiver viajando em uma velocidade próxima à velocidade da luz, seu corpo experimentará a passagem do tempo mais lentamente do que alguém que esteja estacionário. Einstein e a propaganda que tornou suas afirmações infundadas conhecidas proporcionaram uma revolução cósmica sem a mínima evidência. O pior disso tudo, repito, é que encontrei durante a vida e ainda os encontro cristãos capazes de crer em toda essa parafernália tosca apelidada de ciência. Einstein não realizou uma única experiência para testar qualquer uma de suas afirmações. Ao contrário, ele conduziu aquilo que chamou de experiências do pensamento, coisa possível de se fazer até mesmo sob o efeito de drogas alucinógenas, tá? Mediante essas experiências, ele imaginava aquilo que em tese poderia ocorrer sob certas condições extremas.
Essa abordagem marcou um grande ponto de virada na ciência, em que a confirmação experimental, especificamente a interpretação dos dados experimentais, foi restringida pela própria teoria. Bom, pessoal, vocês devem entender que a elite governante estava ansiosa para promover a teoria da relatividade, pois ela fornecia mais um modo de atacar a palavra de Deus. Por meio do controle da mídia, eles conseguiram fazer campanha pela aceitação da teoria e, ao mesmo tempo, saudaram Einstein como um gênio, talvez o maior gênio que já viveu. Como resultado de toda essa propaganda, a maioria dos cientistas e até o público geral foi tentada a aceitar que o próprio tempo era relativo ao observador. O exemplo normalmente dado era o de uma espaçonave deixando a Terra perto da velocidade da luz e viajando durante muitos anos pela galáxia. Alegadamente, quando retornasse para a Terra, a tripulação da espaçonave estaria mais jovem do que aqueles que permaneceram na Terra. E isso deve ser considerado ciência, certo? Isso aqui. Eu tenho que considerar isso como ciência. Mas como para eles a propaganda é a alma do negócio, deram ampla cobertura a uma experiência em 1919, que teve o propósito de confirmar a teoria sem sentido de Einstein. Essa experiência seria considerada a primeira evidência das afirmações do linguarudo cientista. E aconteceu quando Arthur Eddington, um forte apoiador de Einstein, afirmou ter detectado a curvatura da luz que a teoria previa. Ele preparou uma experiência para esse propósito em uma ilha na costa ocidental da África, o que lhe permitiu medir a posição de certas estrelas durante um eclipse solar total. Ele concluiu que a evidência fotográfica apoiava a predição de Einstein, que o campo gravitacional do Sol encurvaria a luz dessas estrelas e faria suas posições detectadas se deslocarem ligeiramente. Todavia, muitos cientistas não ficaram convencidos pela experiência de Eddington, que foi muito precária para os padrões de hoje. Acredita-se que ele tenha feito diversas suposições que lhe permitiram chegar à conclusão que estava esperando obter. Mas, para os cientificistas que creem nessa lorota da relatividade, qualquer evidência, mesmo que fraudada, é suficiente para lhes sustentar a crença. O livro que mostrei para vocês é repleto de fotografias, tá? E eles dizem que muitas delas foram tiradas pelo telescópio Hubble. Então vocês podem ver aí, tá, nessa imagem, o telescópio Hubble. E alegadamente foi fotografado a partir do ônibus espacial Discovery. Vejam só que montagem ridícula, né? Que lorota. Só abestalhado que não vê que isso aí é um brinquedo, tá? Que eles fizeram aí, não sei qual a escala disso, mas eles fizeram isso aí, essa maquete ridícula. Bateram a foto, fizeram a montagem, uma foto da Terra tirada no balão. E até mesmo tá aí a foto, um horizonte reto, né? Horizonte plano aí, olha só que interessante. Então, por que eles não apontam para a Terra esse telescópio? E agora tem um novo, né? Tem um bem mais moderno telescópio, né? Por que eles não apontam esses telescópios para a Terra e os fazem transmitir imagens ao vivo de nosso planeta girando em torno do seu próprio eixo? Porque eles não usam uma câmera interna para transmitir ao vivo imagens das estrelas movendo-se pelo céu? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. E é claro que eles nunca vão fazer isso, porque eles não podem. Fisicamente impossível. Então as mesmas pessoas, tá? Os maçons ingleses, que inventaram a ficção absurda conhecida como dinossauros, também criaram a igualmente absurda ficção conhecida como gravidade e crucialmente deram apoio à especulação vazia, em grande parte plagiada, diga-se de passagem, feita por um simples funcionário do escritório suíço de patentes, o até então desconhecido Albert Einstein. Agora muitos afirmam aí, até cristãos, né, que Einstein era devoto, que ele cria em Deus. Bom, tudo leva a crer que
que ele era um judeu renegado, tá? Então vou mostrar aqui para vocês a carta de Einstein dizendo que Deus é produto da fraqueza humana e que foi a leilão. E essa reportagem aqui é de 4 de dezembro de 2018. Aqui é a letra dele, tá? A carta de Albert Einstein para Eric Gutkind, de 1954, aborda a religião em 2 páginas manuscritas em alemão. Ele diz: a palavra Deus não é para mim mais que a expressão e o produto da fraqueza humana, escreveu Albert Einstein em uma de suas cartas mais famosas, datada de janeiro de 1954, quando tinha 75 anos. Era uma resposta ao filósofo alemão Eric Gutkind, mas aqui está Eric Gutkind. Tá bom. Que seja. Que havia enviado para Einstein uma cópia de seu livro Escolher a Vida, o chamado bíblico A Rebelião. Na carta de 2 páginas, manuscrita e em alemão, Einstein aborda a religião, sua identidade judia e sua própria busca do sentido da vida. A carta começa de forma muito diplomática, mas não deixa dúvidas sobre a crítica de Einstein ao livro. O físico qualifica a religião judaica como uma encarnação supersticiosa, assim como todas as religiões, e diz que a Bíblia é uma coleção de lendas veneráveis, mas bastante primitivas. Nenhuma interpretação, não importa quão sutil seja, mudará meu ponto de vista sobre isso. Para aqueles que detestam o cristianismo e a Bíblia, era essencial que a teoria de Einstein fosse amplamente aceita. Todos os tipos de fenômenos cósmicos bizarros poderiam ser tratados como plausíveis em um universo que operava com princípios relativistas. E é isso que eles fazem, tá? As afirmações mais bizarras são consideradas verdadeiras. Seria até possível fazer o próprio universo parecer bilhões de vezes maior do que era anteriormente imaginado. E a Terra, relativamente falando, encolheria para o tamanho de um grão de poeira. Esses indivíduos não queriam simplesmente refutar a Bíblia, queriam ridicularizá-la, como Einstein fez nessa carta dele. Eles sabiam que a teoria da relatividade iria sobrepujar completamente o modelo da criação apresentado na Bíblia, em que a Terra é plana e estacionária, o maior objeto existente, em que o Sol e a Lua percorrem um circuito acima da Terra, e as estrelas estão colocadas em uma posição fixa e contínua no firmamento como luminares.